Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado na página 81, falando aí sobre os haletos orgânicos. Aqui de início é trazido um texto falando sobre o dia 16 de setembro, que é o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. O que é a camada de ozônio? É uma camada de um gás formado por três átomos de oxigênio unidos, chamado ozônio. Qual a importância dessa camada? Ela absorve parte dos raios ultravioleta, até 95% aí dos raios ultravioleta, que são prejudiciais tanto para a saúde do ser humano, pois o raio ultravioleta causa danos do DNA que podem gerar cânceres. Também para a falta da camada de ozônio contribui com o aumento do aquecimento global, né? A intensificação do efeito estufa, pois mais energia incide aí sobre a superfície do planeta e não consegue voltar para o espaço, então a Terra aquece e também dificulta a realização de fotossíntese pelas plantas. Tá? Aonde que a camada de ozônio fica? Ela fica ali na estratosfera, que varia de 10 a 50 quilômetros, e ela tem uma espessura de até 15 quilômetros. Como que esse ozônio absorve a energia dos raios ultravioletas? Bom, existe o oxigênio O2, né? E existe o ozônio O3. Quando raios ultravioleta atingem as ligações ali do O2, podem estar quebrando esse O2, formando aí o radical livre oxigênio, que é o oxigênio sem ligação, o oxigênio sozinho e com alto índice de energia, da onde essa energia que ele absorveu do raio ultravioleta. Esse oxigênio, para se estabilizar, ele precisa fazer outra ligação e pode se ligar em uma molécula de O2, formando aí o ozônio, o O3. Tá? E como que o ozônio impede então que os raios ultravioletas penetrem aí abaixo da estratosfera? Ele, quando recebe a energia dos raios ultravioleta, ele absorve essa energia, então ele não deixa ir adiante, não deixa passar para a superfície do planeta, quebra, formando o O2 e o radical oxigênio sozinho, que como fica com alta energia, para se estabilizar, liga de novo. Então é assim que ele vai impedindo e absorvendo a energia dos raios ultravioletas. Absorve a energia, quebra parte ali do ozônio, libera O2 mais o oxigênio, que se religam de novo e assim continua o ciclo. Tá? E qual a relação do ozônio, da camada de ozônio, com os haletos orgânicos? Porque descobriu-se em 1983 que havia buracos nessa camada. Esses buracos se concentravam sobre a Antártica e estavam aumentando. Tá? E todo o problema que existe aí da incidência de raios ultravioletas ficou demonstrado aí estar acontecendo pelo aumento desse buraco. Mas qual que são os causadores do buraco na camada de ozônio? São os chamados clorofluorcarbonos, ou CFCs, que são haletos orgânicos. Então, a produção de clorofluorcarbonos e posterior liberação para a atmosfera, né, que são gases, que é a causa do buraco da camada de ozônio. Antes da descoberta e posteriormente até a descoberta, muitas indústrias mantiveram ali o uso dos CFCs na produção, desde sprays
a aparelhos de ar-condicionado, a geladeiras. Provavelmente, se você já viu uma geladeira mais antiga aí, da década de 90, que é a geladeira mais quadrada, provavelmente ela ainda usa os CF6, os clorofluorcarbonos. Então, é relevante a gente saber que esses componentes, os haletos orgânicos, têm uma grande presença, tanto na, na questão ambiental, que a gente tem que ter uma consciência de o porquê que eles estão sendo substituídos, e também na indústria. Havia inseticidas, o DDT, por exemplo, que é um haleto orgânico extremamente tóxico, cumulativo, ou seja, ele não se dissipava do ambiente quando usado em lavouras, em plantações, e se um inseto comesse, ele ficava armazenado nos tecidos desse inseto. Se uma ave comesse esse inseto, ela engolia o inseto com o veneno e armazenava nos tecidos dela. Quanto mais insetos, mais veneno. Se uma cobra comesse aves, essa cobra teria mais veneno ainda. Então, era um veneno extremamente perigoso, porque ele não se decompunha, ele ficava acumulado aí no meio ambiente. Então, o que são haletos orgânicos? Temos aqui a definição, que são compostos derivados de hidrocarbonetos. Então, você tem ali moléculas formadas por hidrogênio e carbono, e a substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por átomos de halogênios. Vamos lembrar lá quem são os halogênios? Olhando lá na tabela periódica, são os compostos, os elementos químicos lá da coluna 17, do ladinho dos gases nobres, e que tem o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, que são os participantes aí dos haletos orgânicos. E aqui o grupo funcional. Você tem aqui um hidrocarboneto, no caso representado pelo carbono e 3 ligações com o hidrogênio, por exemplo, e esse X representa um dos elementos da família 17, da família dos halogênios. Então, haletos orgânicos são hidrocarbonetos em que um dos hidrogênios foi substituído por um elemento da família dos halogênios. Vamos seguir aqui para a página 81, né? E nós vamos ter alguns exemplos aqui de haletos orgânicos. Um minutinho. Aqui. Opa. Aqui. Temos aqui, perceba, era um hidrocarboneto, teve os seus 4 hidrogênios substituídos aí por cloro, formando aqui um solvente, que é o clorometano, né? Temos aqui um outro tipo, onde 3 substituíram os hidrogênios. Imagine que anteriormente aqui você tinha um metano, um carbono com 4 hidrogênios. Agora há um carbono, na primeira aqui com 4 cloros, na segunda com 3. Então aqui seria o triclorometano. Já a gente vai estar falando sobre a nomenclatura. Aqui seria o fosfogênio e aqui o DDT, é um inseticida, né? Aqui o fosfogênio também é chamado pela nomenclatura IUPAC como diclorometanal, e aqui seria o 2,2,2-tricloro 1,1-bis-clorobenzeno. Um nome complicadinho aqui, mas seria essa estrutura do inseticida DDT, que é proibido o uso no Brasil já há bastante tempo. Nomenclatura oficial e usual. Vamos nos fixar bastante aí na nomenclatura oficial,
que é o que a nossa apostila descreve bem, é o que normalmente é cobrado em vestibulares, e vamos entender um pouquinho da usual, mas em provas eu vou falar apenas de nomenclatura oficial. Para a nomenclatura oficial e o PAC, né, que é o Instituto Internacional lá de Química Pura e Aplicada, os aletos orgânicos seguiremos o seguinte esquema. Quantidade do elemento X. Como assim elemento X? Vamos dar um retorno aqui na página anterior. O elemento X, no caso aqui, é o halogênio ligado à estrutura aí do aleto orgânico. Então, quantidade do elemento X, se você tem um flúor, monoflúor ou apenas flúor, ou diflúor, triflúor, tetraflúor, né? Você vai estar dizendo a quantidade. O nome do elemento, flúor, cloro, bromo, iodo, tetraiodo, tricloro, tribromo, você vai estar dizendo a quantidade. Nome do hidrocarboneto, então o número de carbonos, vamos lembrar lá, você tem com um só, que é o metil, 2, etil, 3, propil, 4, benzil, etc. E o infixo, se for um alcano, termina com O. Então, como aqui, ó, tricloro, met, porque só tem um carbono, como é um alcano, terminação O. Tricloro, metano, ou se fosse com 2 carbonos, tricloro, etano. Se fosse com 2 carbonos com ligação dupla, tricloro, eteno, né? Então, como a gente já aprendeu a dar nomenclatura antes nos hidrocarbonetos, seguirá. Porém, com a adição da quantidade de halogênio e o nome dos halogênios. Além disso daí, a gente tem que seguir umas regras para numerar a cadeia, sendo que sempre temos que trazer aí para mais o número mais baixo, próximo aí das insaturações, e na sequência os radicais e depois aletos. Como assim? Vamos ver aqui a nomenclatura. Primeiro de tudo, foi definido aqui em azul a cadeia desse aleto orgânico. Perceba que aqui está em azul os carbonos, que é a cadeia. Depois, por que foi contado da direita para a esquerda? 1, 2, 3, 4, e não o contrário, da esquerda para a direita. Por quê? Insaturações nessa primeira cadeia não tem. Radical também não. Então, o mais próximo aqui dos aletos. Então, se eu contasse da esquerda para a direita, o aleto orgânico, o caso BR, que é o bromo, estaria no 1, no 2, no terceiro carbono. Como eu conto, sempre deixando com o menor número possível para o carbono onde eu tenho insaturações, como aqui não tem, radicais aqui também não, então do aleto 1, 2, e se fosse do outro jeito, 1, 2, 3. Então, eu coloco o número do meu aleto, 2, separo na nomenclatura números de palavras por um traço, 2, traço, bromo, o nome do halogênio, but, 1, 2, 3, 4, o prefixo é but, e ano, porque é um alcano, 2-bromo-butano. Aqui nós temos 1, 2, 3, como é ligado a um carbono só, não tem necessidade de dar o número, tricloro, não teria necessidade de pegar um tricloro, é um carbono só, já sabe que é no único que eles estarão ligados. 1 tricloro, met, que é o prefixo quando há apenas um carbono, e ano, de serão ligações simples, tricloro, metano. Olha aqui esse outro exemplo. Definiu-se a cadeia principal, que está enquadrada em azul. Por que contou da direita para a esquerda? Vamos seguir. Primeiro, insaturações. Aqui não tem. Deixar sempre os números mais baixos para carbonos que têm insaturações.
Como não tem, segundo, radicais. Então, o radical que aparece aqui é o C2H5. C2, um carbono, é MET, 2 é ET, então é um etilo, né? Então, 1, 2, 3. Se eu contasse da esquerda para a direita, ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu conto da direita para a esquerda. A partir daí, eu dou a nomenclatura, a numeração 2 aqui para o flúor e a 3 para o cloro e começo a dar a nomenclatura, né, por ordem alfabética. Quais são os nomes aqui desse radical? O cloro, aqui o flúor e aqui o etil. Então, o primeiro é o cloro. Então, 5 cloro, 3 etil, 2 flúor. Emendado aí com o flúor, eu vou contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hept, que é o prefixo de 7. Ano, que significa que só tem ligações simples. Então ficará 5 cloro, 3 etil, 2 flúor, heptano. Ok? Só um minutinho aqui que vamos para a página seguinte. Aqui 5 cloro, 3 etil, 2 flúor pentano. Essa é a nomenclatura oficial IUPAC. Tem também a nomenclatura usual, que é bastante simples, mas que não deve aí ser tomada como a base do nosso aprendizado. Devemos aí seguir mais a nomenclatura IUPAC. Não que a usual não seja usada, mas não é recomendada mais. Temos aqui, brometo, porque é o bromo, de etila, cloreto de fenila. Se aqui fosse 4, seria brometo de butila ou de pentila, né? É bastante simples. Como que é esse aqui? O nome IUPAC seria bromo, como só tem 2 carbonos, em qualquer extremidade que ele estaria ligado seria o 1, porque conta a partir dele. Então, um bromo, não é necessário, apenas bromo, etano, porque um carbono aqui, 2 aqui. MET, ET, bromo, ET, ligações simples, ano. Bromo, etano. E aqui do lado, o cloreto de fenila seria o cloro benzeno, tá? Aqui alguns exercícios resolvidos, no caso aqui um exercício resolvido. Perceba que é para você dar a nomenclatura dos aletos, né? Temos aqui o A e o B, 2 exemplos, e para dar a nomenclatura. Veja como que é feito aqui no A, a resolução. Começa a se contar sempre dando lá a insaturação, os carbonos que têm saturação, o número menor. Então eu não conto da direita para a esquerda, eu conto da esquerda para a direita, no sentido da leitura. Então eu vou começar a contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu informo a minha ramificação. No caso, é o cloro. Então, 1, 2, 3, 4, cloro. Como eu tenho 5 carbonos pent, que é o prefixo de 5, 1 separado ali por traços e indico o tipo de ligação. 1 penteno, porque a partir do primeiro carbono eu tenho ligação dupla. Se fosse a partir do segundo para o terceiro, 2 eno. Então, 4 cloro, pent, 1 eno. Tá? E aqui na B é feito a mesma coisa. É feito aí a contagem. Não tem ligações duplas ou triplas insaturadas, né? Mas tem os aletos e não tem nenhum radical. Então eu parto aí deixando um número menor para os aletos. 1, 2. Desculpa, aqui é o CH3, é um radical. Então 1, 2.
Qual que é o nome desse radical aqui? É o etil, é o metil, né? E aqui o cloro. Então, 1, 2, 3, 4, cloro. 1, 2, separa por traço. 2, metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hex. E como só tem ligações simples, ano. 4 cloro, 2 metil, hexano. Preciso aí que vocês façam algumas atividades, vai estar descrito certinho lá no nosso plano de aula dessa semana. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou aí online nos nossos momentos de aula. E até a próxima.